Bom, então hoje vamos começar a nossa primeira aula do curso Escrevendo para Crianças. Quando a gente fala em escrever para crianças, não significa que os textos eles são exclusivamente para crianças e que eles só servem para as crianças lerem. De alguma maneira, quando a gente pensa isso, a gente pode imaginar que são textos menos elaborados ou textos menos complexos ou até menos interessantes. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em escrever para criança é que os textos eles têm que ter o mesmo nível de qualidade dos textos escritos para qualquer outro público. Isso é uma coisa bem importante e que é alguns conceitos que nós temos que pensar e rever ao longo do curso. Na verdade, existem algumas coisas de preparação para esse curso, alguns elementos, alguns pensamentos que nós temos que ter para que possamos começar então o curso de uma maneira correta, de uma maneira positiva. Então a primeira coisa, quem vai escrever para crianças tem que gostar do leitor criança, tem que se sentir, tem que ter afinidade com esse leitor. Né? Não dá para ser por motivos, por exemplo, somente comerciais, ou só porque acha que é mais fácil, porque não é, ou porque de alguma maneira tem interesse em contar histórias para os filhos. Até pode ser um bom motivo, mas isso não quer dizer que a pessoa vai se tornar um escritor. Né? Para que tu possa se tornar um escritor de textos para criança, é importante que tu tenha uma identificação. Nós vamos ler depois um texto do C.S. Lewis que fala um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa importante para quem quer começar esse curso é que goste de ler livros para a infância também. Né? Se eu, atualmente, por ser adulto ou por ser adolescente, né, dependendo da idade de quem estiver fazendo o curso, não gosto mais de ler livro para criança, provavelmente eu não vou escrever bem textos para criança. Os textos para infância ou para criança, ou literatura infantil, seja lá como a gente vai chamar, né, a gente pode discutir isso um pouco mais ao longo do curso também, eles têm que ter para nós prazer na leitura, a gente tem que gostar desse tipo de texto, a gente tem que conseguir enxergar as camadas desse texto, a gente tem que conseguir identificar esses textos como textos de qualidade, bem elaborados e como uma literatura verdadeira. Se a gente não consegue fazer isso, não tem vontade, acha que a literatura para criança é uma coisa menor ou algum texto que é menos complexo, menos importante, então provavelmente não é uma boa a gente tentar ser escritor para a infância, escritor para criança. E então, para finalizar essa preparação, né, preparação mental pelo menos, para começar o curso, é importante que eu esteja disposto a mudar alguns conceitos. Eu já falei alguns conceitos para vocês aqui nesse iniciozinho, que a gente tem que repensar, e ao longo do curso eu vou falar sobre mais conceitos que talvez a gente tenha na cabeça, né, de uma maneira equivocada, e que é importante que a gente possa rever. Então temos que estar dispostos a rever, a modificar o nosso pensamento em relação à literatura para criança. Então, esses então são alguns pré-requisitos básicos, e eu vou acrescentar mais um, que é estar disposto a receber críticas e feedback sobre os textos que forem produzidos. Ao longo do curso vocês vão produzir pelo menos 2 textos que eu vou analisar e vou poder dar um feedback para vocês, e muitas vezes o feedback significa que nós vamos ter que mudar conceitos, corrigir coisas, enxergar melhor o que está sendo feito e às vezes ter mudanças bem radicais a respeito de como se escreve. Então é preciso estar disposto a isso, né? Se despir desse orgulho, certo? De não se importar que alguém te faça uma correção. Nesse primeiro encontro nosso, nessa primeira aula, eu quero abordar com vocês um estudo preparatório também, um estudo introdutório a essa questão de escrever para crianças. Eu vou utilizar partes de um texto do C.S. Lewis, 3 maneiras de escrever para crianças, certo? Quem tiver aquele volume único do Crônicas de Nárnia, o texto está completo lá no final, um ensaio que vem como um bônus no livro, né? E esse texto, então, assim, bateu muito com o que eu penso, né? Não é um texto que todo mundo acha que ele é 100% bom, os autores às vezes discordam a respeito de algumas coisas, mas eu me identifico bastante com esse texto e gostaria de ler alguns pedaços para vocês para que a gente pudesse começar então essa modificação de conceitos e essa ideia de o que é a literatura para criança, para infância, a literatura infantil, certo? Ele cita, nessa primeira parte aqui, nos primeiros 3 extratos do texto que eu tirei, ele fala que existem 3 maneiras de escrever para crianças. 2 delas são interessantes e uma, ao ver dele, né, e ao meu ver também, é ruim, certo? A primeira, então ele cita que uma senhora chegou para conversar com ele e em um dos livros dele ele descrevia um serviço completo de chá e as crianças tomando ali o chá e fazendo
né, com aqueles doces, aquelas guloseimas todas. E essa senhora falou o seguinte para ele: eu entendo por que tu fez isso, porque para as crianças a gente não pode falar as coisas que atraem os adultos, como sexo, por exemplo. Então, para as crianças a gente fala o quê? Sobre guloseimas, é o que elas gostam, e a gente dando isso para elas, elas ficam satisfeitas. E essa senhora então apresentou para ele um texto que ela havia feito que tinha uma pegada parecida, mas que tinha esse pensamento ingênuo de que basta tu dar o que a criança quer que ela vai gostar do texto, né? E o texto era muito ruim. Era uma máquina que transformava os sonhos das crianças em realidade automaticamente, sem que tivesse nenhum tipo de conflito ou de história verdadeira no texto. E então essa é uma maneira ruim, né? Imaginar que as crianças, elas são esse ser, que é essa entidade que é exatamente da mesma maneira em todos os casos, e que basta tu fazer um movimento correto que as crianças vão se agradar do texto, e que então aquele texto que tiver alguns elementos agradáveis, eles vão agradar inteiramente as crianças, como se elas fossem todas iguais. Então essa é a primeira maneira, e é uma maneira ruim. Ele cita uma segunda maneira, que não é a maneira que ele escreve, mas que é uma maneira que ele também considera interessante, certo? Que é a maneira, por exemplo, que o Lewis Carroll e o Tolkien escreviam. O Lewis Carroll, por exemplo, ele quando escreveu Alice no País das Maravilhas, ele contou essa história para uma criança várias vezes, né? Ele foi contando, e cada vez que ele contava, ele mudava um pouco alguns elementos de acordo com a reação que a criança tinha. E ele então foi ajustando essa história até que a história ficou agradável e a criança gostou, curtiu mais, né? Então sim, ele deu o que a criança queria, mas diferentemente do primeiro caso, era uma criança específica com a qual ele convivia e que ele podia ver as reações. Não eram todas as crianças, era aquela especificamente. Também é um jeito de escrever, né? Às vezes no contato com uma criança tu acaba escrevendo uma história que para aquela criança tu sabe que vai ser agradável e aí passa a ser uma boa história, um bom texto. Mas existe uma terceira maneira, que é a maneira que eu também busco, que eu tento utilizar para escrever, e é também a maneira que C.S. Lewis escrevia, né? Eu vou ler esse pedaço para ficar mais claro. A terceira maneira, a única que sou capaz de usar, consiste em escrever uma história para crianças, porque é a melhor forma artística de expressar algo que você quer dizer. Os leitores que quiserem ouvir o que ele tem a dizer vão ler ou reler a história, seja qual for a idade deles. Inclino-me quase a afirmar como regra que uma história para crianças, de que só as crianças gostam, é uma história ruim, as boas permanecem. Bom, então qual é essa terceira maneira, né? Tentando esmiuçar um pouco melhor. Tu quer contar uma história e a única maneira que tu enxerga, que tu encontra de contar aquela história é na forma de um texto para crianças. Então a história, ela não foi feita em função do público, mas sim em função da tua necessidade de se expressar artisticamente. Essa é uma maneira que também funciona. Ele cita que as histórias boas, né, elas permanecem. Eu, quando converso com alunos e com pais e tal, eu falo, às vezes, até em tom de brincadeira, nos encontros que eu faço com alunos e com pais, com professores, né, como se deve escolher um livro para criança, certo? Vamos dizer que tu vai na livraria e pega um livro, começa a folhear e pensa o seguinte: esse livro não é lá essas coisas, né? É meio simplesinho assim, eu até acho meio bobo, mas é para uma criança, então ela vai gostar, porque tem umas coisas bacanas. Essa é uma maneira ruim de escolher, né? Como é que eu escolheria um livro para criança e como eu aconselho que se escolha um livro para criança? Tu vai na livraria, tu pega o livro, começa a folhear e diz: mas que interessante esse livro, olha só como está bem ilustrado, como o texto é bem construído, que história bacana, que ideia genial que esse cara teve, do jeito que ele escreveu, e o final é muito interessante. Eu gostei do texto. Se eu gostei do texto, então ele é um bom texto para criança. E a gente pode perceber que bons textos para crianças, eles permanecem vivos e apreciados por adultos também, como por exemplo, eu citei Alice no País das Maravilhas, poderíamos dizer Peter Pan ou O Pequeno Príncipe, né? Eu sei que na literatura existe um pouco mais de preconceito em se ler textos que não são para a nossa faixa etária, mas no cinema, toda vez que sai O Pequeno Príncipe ou a nova versão do Peter Pan, do Alice, todo mundo vai ver, inclusive os adultos, os adolescentes, todo mundo gosta. A literatura às vezes parece que existe um certo preconceito em relação a isso, que não deveria, porque os textos bons eles permanecem. Então essa é a primeira discussão que eu queria abrir, né? Que eu queria deixar que vocês pudessem ficar pensando, essas três maneiras de escrever para crianças e como eu me identifico com elas e talvez que eu tenha que mudar, né?
Quando eu digo eu, quero dizer vocês. Tenho que mudar algum conceito a respeito disso. Muito bem, quero falar agora sobre um outro aspecto, certo? Vou ler aqui de novo um pedaço do texto. Essa regra me parece ainda mais verdadeira no que se refere ao tipo particular de história para crianças de que mais gosto, a fantasia ou conto de fadas. Quando a gente fala em texto para criança, muitas vezes a gente está pensando em histórias com fantasia, né? Ou com conto de fadas, envolvido de alguma maneira fazendo referência ou um conto de fada. Eu vou também fazer um pequeno resumo aqui. Hoje em dia, quando se fala que uma coisa é adulta, a gente está falando como uma marca de aprovação, né? Ah, aquilo ali é muito adulto, então a gente parece que é uma coisa que significa qualidade. E ele diz o seguinte: em nossa época, se um homem de 53 anos admite ainda adorar anões gigantes, bruxas e animais falantes, é menos provável que ele seja louvado por sua perpétua juventude do que seja ridicularizado e lamentado por seu retardamento mental. Então, se uma pessoa adulta diz que gosta desse tipo de coisa, conto de fada, gigantes, anões, bruxas, provavelmente ele vai ser ridicularizado, né? Em alguns círculos isso vai acontecer. Mas o que ele diz é o seguinte: preocupar-se em ser adulto ou não, admirar o adulto por ser adulto, corar de vergonha diante da insinuação de que se é infantil, são sinais característicos da infância e da adolescência. É natural que as coisas novas queiram crescer. Porém, quando se mantém na meia idade, ou mesmo na juventude, essa preocupação em ser adulto é um sinal inequívoco de retardamento mental. Quando tinha 10 anos, eu lia contos de fada escondido e ficava envergonhado quando me pegavam. Hoje em dia, com 50, leio-os abertamente. Então, outra coisa é isso que a gente tem que pensar, né? Se a gente tem tanta assim, necessidade de se mostrar adulto a ponto de não poder ler um texto infantil, provavelmente a gente tem algumas questões mal resolvidas aí, né? Se a gente realmente gosta de textos desse tipo, com fantasia, com ficção científica, com às vezes até um pouco de terror, de suspense, né, quando a gente está falando de literatura fantástica, mas mesmo o conto de fada, os anões, os gigantes, as bruxas, se a gente gosta, não existe nenhum problema em a gente ler e escrever sobre isso, porque não significa que a gente está sendo infantil ou que esses textos sejam somente para crianças, né? E aqui ele completa então dizendo o seguinte: a visão moderna, a meu ver, envolve uma falsa concepção do crescimento. Somos acusados de retardamento porque não perdemos um gosto que tínhamos na infância. Mas, na verdade, o retardamento consiste não em recusar-se a perder as coisas antigas, mas sim em não aceitar as coisas novas. Hoje gosto de vinho branco alemão, coisa que tenho certeza que não gostaria quando criança, mas não deixei de gostar de limonada. Então, ele está discutindo um pouco essa questão de crescimento no sentido de que tu não precisa abandonar o que era gostoso, que era bacana quando tu era criança, para adquirir novos hábitos e gostar de novas coisas. Tu pode acumular conhecimentos, acumular gostos, né? Acumular coisas que te dão prazer. E nesse sentido, ele cita que a gente não precisa deixar de gostar dos textos para crianças ou da fantasia para se tornar um adulto e para ser reconhecido como um adulto, né? Então esse processo de crescimento não precisa ser o abandono das coisas boas da infância. A gente pode ser adulto e continuar gostando do que era bom na nossa infância. Muito bem, agora nós temos então um outro aspecto que eu gostaria de levantar com vocês, principalmente no que diz respeito àqueles textos que envolvem esses elementos que eu falei, que envolvem bruxas, gigantes e de alguma maneira esses contos, essas histórias que dão alguma espécie de medo, né? O C.S. Lewis diz o seguinte: um ataque muito mais severo ao conto de fadas como literatura infantil é desferido pelos que não querem que as crianças sintam medo. Então existe essa ideia um pouco, hoje em dia, a respeito de que é ruim para as crianças, é um malefício que se faz a elas quando faz com que elas sintam medo, né? Eu posso citar, por exemplo, né, um caso da minha filha que, quando ela era criança, ela tinha alguns medos assim, do escuro, que todas as crianças têm, né? Ela tinha medo de trovão e tal, e essas coisas que as crianças têm medo quando estão naquela fase de crescimento, aquela fase de descoberta do mundo. Mas ela conseguia muito bem lidar com seus medos quando ela lia livros, histórias, ouvia histórias quando eu contava para ela, ou lia os próprios livros para crianças, que envolviam esse tipo de medo. Porque ela conseguia, dentro dela, né, fazer aquela aceitação, aquela realização da situação, né? Ela conseguia entender o que ela estava sentindo, por que ela estava sentindo, quais eram as consequências, como é que se resolvia aquele tipo de coisa, né? Que era natural, que não era um problema, e ela passava então a lidar melhor com esses medos, né? O C.S. Lewis diz o seguinte: podem
querer dizer que não devemos fazer nada que possa despertar na criança medos fantasmagóricos, debilitantes e patológicos contra os quais a coragem comum nada vale, as chamadas fobias. Ou podem querer dizer que devemos tentar manter a criança alheia ao fato de que nasceu num mundo onde há morte, violência, ferimentos físicos, aventura, heroísmo e covardia, onde há o bem e há o mal. Se querem dizer a primeira coisa, concordo com eles. Se querem dizer a segunda, não concordo. Essa última é a atitude que dá às crianças uma falsa impressão e alimenta-as de escapismo, no mau sentido da palavra. Então, quando a gente acha que determinado texto pode causar aquele medo patológico, bom, realmente, talvez então não seja apropriado para uma criança. Mas aquele medo que diz respeito à presença do bem e do mal, da morte, de alguma violência, até como existem no conto de fadas, né? Se a gente tira isso da vida da criança, a gente está alimentando-as com o que ele chama de escapismo. A gente não mostra que existe o mal e a gente também não consegue mostrar que existe o bem. A gente não consegue mostrar para a criança que sim, existe o que é ruim, mas o que é ruim pode ser vencido, né? Não tem o vilão, mas ela também não vai saber que existe o herói, porque para existir o herói tem que existir o vilão. E é esse tipo de história que conjuga na sua história o bem e o mal, e que muitas vezes, né, na maioria das vezes, o bem triunfa, é que essas crianças vão conseguir então entender como é que é a vida. Que a vida é cheia de dificuldades, que é cheia de reveses, mas que sim, elas podem ser felizes e podem, de alguma maneira, triunfar sobre todas essas coisas, né? É importante, e eu falo isso também nas escolas, quando eu vou, que a gente tenha onde treinar as coisas, né? Muitas vezes, quando a gente lida, por exemplo, né, esse é um tema também muito sutil e difícil de lidar na infância. Vamos dizer que eu tenho um texto até que fala sobre isso, que é o Sangue Real, que é na história tem um menino, que é o protagonista, e ele morre no livro. Eu falo isso de uma maneira muito sutil, muito suave, né? Tem que fazer uma leitura bem atenta para entender exatamente o que aconteceu com esse menino. Mas é um livro pouco adotado. Por que ele é pouco adotado nas escolas? Porque o adulto ele tem resistência em lidar com esse tema da morte. Mas, em poucos minutos, se eu conversar com as crianças ali, eu vou saber que todas elas já lidaram com a morte de alguma maneira. Ou de um cachorro, ou de um avô, ou às vezes de um pai, de uma mãe, de um irmão. Todas elas já tiveram que lidar com isso. Se elas tivessem antes tido referências de sentimento, de pensamento, referências nas histórias sobre como se lida com a morte, eu acredito que essas experiências que elas tiveram teriam sido muito mais suaves. Então a gente precisa ter onde treinar as nossas emoções. Os livros nos dão isso. A gente não pode e não deve tirar dos livros totalmente as emoções, os conflitos, as dificuldades, os medos, porque a gente vai estar privando as crianças de conseguirem treinar suas emoções em um lugar muito seguro, que é dentro de um livro. Nós vamos tratar mais essa questão do medo e da mensagem no texto nas próximas aulas. Mas quero só então tratar uma última questão, que é o seguinte: às vezes a gente pensa quando vai escrever um texto, o que as crianças precisam? Talvez como aquela senhora lá do início da história, né, do texto. Se a gente quiser fazer alguma pergunta, o melhor é perguntar o que eu preciso. O que eu preciso colocar para fora, o que eu preciso trabalhar em texto, né, em história. Mas ainda, o melhor seria talvez não fazer nenhum tipo de pergunta. Não ficar pensando em que tipo de moral ou que tipo de lição eu preciso, porque não é isso que se espera no texto. Tudo aquilo que a gente já viveu, já passou, já sentiu, ele vai de alguma maneira se cristalizar naquelas palavras que nós colocarmos no papel. Então não é necessário que a gente busque isso conscientemente ou ativamente, de forma muito explícita e de uma forma muito assim didática. Não é esse o desejo de quem lê um livro, lê esse tipo de história. Vou falar uma última frase do texto do C.S. Lewis, pelo menos da parte que eu quero abordar hoje, né? Ele diz o seguinte: a pior de todas as atitudes é a atitude profissional que vê as crianças indistintamente como uma espécie de matéria-prima que devemos manipular. Certo? Nós falamos sobre várias coisas nesse texto, nessa aula, né? Tem várias coisas para pensar. Gostaria que vocês pudessem então, né, pensar um pouco sobre isso. Se tiverem acesso ao texto inteiro, eu recomendo, ele é bem bacana. 3 maneiras de escrever para criança, do C.S. Lewis. E na próxima aula, então, a gente continua o nosso papo.